detalhes é ela, essa mamãe maravilhosa, Marla Bermudes, que está trazendo detalhes desse caso pra gente. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Robertinha. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vai contar agora uma história que aconteceu em Santa Paula 2, Vila Velha, região da Grande Terra Vermelha, ali na região 5, em Vila Velha, né? Terra Vermelha está bem longe de Santa Paula, mas em Terra Vermelha, Barra Mares, ixi, e tem um monte de bairro ali, Robertinha. Ai, me confundi toda, mas vamos lá para a notícia, vamos lá. Essa menina tem 11 anos de idade. 11 anos, não é nenhuma adolescente, uma pré-adolescente, é uma criança. 11 anos de idade, chegou bem desesperada na porta de uma escola, a escola inclusive onde ela estuda, na Barra do Jucu, em Vila Velha, pedindo socorro para o segurança da escola durante a noite. Ela disse que foi sequestrada. A história que ela contou, não só para o segurança que socorreu ela ali, mas também para a polícia, foi que ela foi jogar o lixo fora do condomínio onde ela mora, em Santa Paula 2, e aí foi abordada por um homem de carro. Esse homem teria chamado ela para entrar no veículo, ela não entrou no veículo, e aí uma segunda pessoa teria saído desse carro, pegado ela à força, colocado dentro do carro, e aí sim ela foi sequestrada. Viu que a porta do carro estava destrancada, quando o veículo diminuiu um pouco a velocidade, ela conseguiu pular e aí sair do carro, correu até a escola e pediu ajuda. Essa foi a história que ela contou para a polícia. A polícia, inclusive, levou ela de volta para o condomínio, porque Barra do Jucu é na frente de Santa Paula 1 e 2. Só que, por coincidência, o policial que atendeu essa ocorrência também é morador do condomínio. E aí começou a confrontar a versão dessa criança. Por quê? Ela disse que foi jogar o lixo fora do condomínio, mas a lixeira do condomínio fica dentro do local ali, né? São vários prédios, a lixeira fica dentro do condomínio, ela não precisa sair das dependências para conseguir jogar o lixo fora. Primeiro de tudo, primeiro ponto crucial foi esse. E no condomínio há várias câmeras de vídeo monitoramento, todas flagraram a ação desta menina. Ela teria saído, contou para a polícia que teria tudo acontecido por volta de 11 horas, 11h30, na verdade a câmera flagra ela passando correndo próximo ao condomínio por volta de meia-noite e não havia nenhum carro. Agora fica o mistério. O que aconteceu com esta criança? A líder comunitária lá de Santa Paula 2 conversou com a nossa equipe e disse que provavelmente essa criança ainda precisa conversar com os pais, com a polícia, porque muito ruim espalhar uma fake news, uma notícia supostamente mentirosa. Essa é a versão da menina, mas as câmeras dizem outra coisa, o policial confrontou e aí ela vai conversar com a família. Aparentemente seria uma mentira contada por essa criança. Agora, o que essa criança estava fazendo na rua? O que aconteceu de fato? Um mistério, Roberta, nem eu, nem ninguém sabe. Talvez ela tenha contado para a mãe, porque 11 anos é muito novinha, gente. Pode ter contado para a mãe, para o pai ali, né? E para os próprios policiais, porque mentir para a polícia é um crime e alarmar todo um bairro, porque Santa Paula é um local, eu sei porque eu moro em Santa Paula, e inclusive muito próximo, Robertinha, desse condomínio. Eu sei, porque a igreja que eu vou é do lado do condomínio. Ali é muito tranquilo. E quando você alarma uma história, né, de que uma criança de 11 anos foi sequestrada por um homem que estava dentro do carro, todas as mães do bairro vão ficar desesperadas. Então, a fala da líder comunitária foi nesse sentido. Cara, vamos ver se isso é verdade mesmo, porque aparentemente é mentira e isso desespera o bairro inteiro, porque é muito pequenininho Santa Paula, né? E quase não acontece coisas por ali. Quando acontece, toma uma proporção muito grande, todo mundo fica desesperado. A gente já foi adolescente um dia. A gente sabe como é que é essa fase, que não é nada fácil. A gente sabe que crianças e adolescentes mentem por qualquer motivo, vários motivos. E a gente vai, inclusive, debater esse assunto aqui agora, viu? Obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos, né, do que pode ter acontecido. Mas, assim, existe ali uma ordem cronológica que vai ajudar a polícia a descobrir melhor tudo isso, viu? Beijo pra Marla, que já foi continuar o trabalho, e a gente continua aqui ao vivo no Fala Espírito Santo. Vamos lá. Como a gente disse agora, crianças e adolescentes mentem, né? Por vários motivos. Principalmente, sabe pelo quê? O medo do castigo, medo da bronca. E a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre as consequências que essas mentiras podem ter. Gente, para pra pensar. Você é pai, você é mãe, imagina envolver a polícia nessa história. Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, vem cá. Seus filhos já pregaram uma peça? E você também?
E você também já fez isso naquela época? Conta pra gente aqui, ó, no nosso WhatsApp. Tô esperando seu comentário, vai contribuir muito aqui pro nosso bate-papo. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o grande doutor Rivelino Amaral, advogado. Obrigada pela sua presença, viu? Boa tarde. Gisele Martins, psicóloga super parceira com a gente aqui também no Fala Espírito Santo. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada. Obrigada pela sua presença. E a gente recebe aqui, ó, representando as mães, a Adriana Pérez, que ela também já passou, né, um susto com o filho. Boa tarde, Adri. Boa tarde. Mas antes de você contar a respeito do que seu filho aprontou na época, vamos lá, como mãe, você também é mãe de menina. Imagina essa cena aí acontecendo na sua casa. Como é que você reagiria? Imagino o desespero da mãe, né? E receber a notícia, né, do que tinha acontecido, mais ainda, né? A preocupação é mais que redobrada, né? Então, eu imagino o desespero dessa mãe de estar vendo tudo e assistir, e aí o pior é depois descobrir que é mentira, né? E tem várias coisas ali, vários pontos, viu, doutor Rivelino, que levam a polícia a acreditar que ela teria inventado essa história. Porque para a mãe ela contou que ela saiu de casa para colocar o lixo ali na rua por volta de 11 horas da noite. Na verdade, isso foi acontecer entre meia-noite e 1h da manhã. O lixo fica dentro do condomínio, não fica do lado de fora do condomínio. Ela teria até colocado características, inventado características para esse suposto criminoso que fez o sequestro. Falou que ele tinha um boné azul, uma pinta no rosto. A gente vê assim, que ponto um adolescente pode chegar, um pré-adolescente, uma criança, mas que isso, enganar a polícia, isso é um crime, embora ela seja uma criança, né? Então, como isso é sério, né? Porque imagina se a polícia identifica alguém com característica semelhante, prende essa pessoa, até essa pessoa explicar que aquilo não aconteceu, ela fica presa. Então, isso é muito sério. E levando isso em consideração, o que a lei fala? Que as pessoas precisam ter cuidado em comunicar os crimes para o Estado, né? Nós estabelecemos que quando nós formos vítimas de crime, nós temos que buscar o Estado. A gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Só que você comunicar ao Estado um fato que não aconteceu, você que comete um crime. Tem um crime no Código Penal que chama denunciação caluniosa. Quem se dirige à delegacia, quem faz uma ocorrência ou quem noticia um fato que não aconteceu, ele comete um crime. Ele que comete um crime de denunciação caluniosa, a pena pode chegar até 8 anos. O que tem de importante nessa informação? É que essa menina, ela é inimputável. Até os 12 anos incompleto, as crianças não são alcançadas pelo poder do Estado. Então, elas não cometem crime. A partir dos 12 anos até os 18 incompleto, elas já cometem crime, o mesmo crime que tem no Código Penal. Não tem Código Penal para maior e Código Penal para menor, mas tem um limitador de tempo que ela fica apreendida, que é de 3 anos. E o maior pode ficar preso no nosso país até 40 anos. Então, essa menina, por exemplo, que está em tenra idade, quer dizer, ela tem 11 anos, ela não é alcançada pelo Estado. Mesmo que ela, pelo que se percebe, tenha cometido um crime de denunciação caluniosa, quer dizer, ela movimenta todo o Estado para investigar um fato que não ocorreu, e graças a Deus esse policial conseguiu identificar isso através de imagens e muito mais, ela não é alcançada pelo Estado. Então, mesmo que ela tenha cometido um crime, ela não sofre sanção nenhuma do Estado. Então, as crianças, até os 12 anos incompletos, não sofrem sanção do Estado. Daqui a pouquinho você conta pra gente, então, se no caso a mãe, o pai, os responsáveis podem de alguma forma responder, né? Porque, por outro lado, a gente também se pergunta, tá, o que essa criança está fazendo 11 horas da noite na rua? Mas antes de... É normal crianças e adolescentes mentirem? Porque comum é. Agora, é normal? Não. Normal não, você falou muito bem. É comum. E as crianças e adolescentes, Roberta, aqui a gente quer chamar a atenção assim, elas têm comportamento, dependendo da idade, por espelhamento. Elas repetem muito um padrão de comportamento que elas vivenciam nos seus ambientes. Seja na escola, com os pais, com os irmãos, com os amigos, na igreja. Elas vão reproduzindo, muito por semelhança, os comportamentos que elas estão acostumadas a estar inseridas. Então, por exemplo, um pai que às vezes o telefone toca. Fala que o papai não está aqui, não. Fala que eu não estou aqui. Ah, alguém chamou no portão. Não, não vamos atender, não. Finge que não tem ninguém. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A criança, o adolescente, vai percebendo e naturalizando que mentira é comum, que não tem problema contar pequenas mentiras.
E nessa faixa etária, eles não conseguem discernir muito bem o que é pequena mentira e o que é grande mentira. Tudo é mentira. Então, eles vão começando a espelhar. E aí vão cometendo, nós que já somos adultos e temos esse critério, essas pequeninas mentiras ao longo do seu desenvolvimento intelectual. Agora, será que os pais e os cuidadores primários não estão ali trazendo esses pequenos comportamentos, ainda que não façam por mal? Acredito que não seja por mal, mas a criança já não está ali aprendendo nesse contexto que mentirinhas são permitidas? E aí elas estão reverberando isso porque elas não têm critério, elas não têm amadurecimento psicológico para poder discernir e trazer isso de forma como criteriosa, como os adultos sabem o momento de mentir. O adulto sabe melhor construir uma mentira, mas a criança e o adolescente não. Bela reflexão, viu? Vamos conversar aqui com mais uma mãe? Vamos colocar a Vanessa aqui no nosso bate-papo. Gente, quando ela era adolescente, escuta só, ela também inventou uma história muito parecida com essa para a mãe dela. Hoje ela é mãe, hoje ela tem filhos lindos, ela vai contar pra gente, né? Primeiramente, você se recorda, né, do pânico? Você consegue se lembrar do pânico que você colocou sua mãe na época, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Consigo, sim. Como é que foi? Conta pra gente. Eu fui para a escola e na saída da escola eu estava passando pelo terminal e aí um amigo me convidou para fazer alguma coisa e eu aceitei. E aí foi dia e noite, no outro dia de manhã eu fiquei desesperada, pensei, meu Deus, e agora o que eu vou falar para minha mãe, né? No desespero de não saber o que falar para ela e com muito medo, eu inventei que eu tinha sido sequestrada. A minha mãe rapidamente me levou para a polícia, ela me perguntou de novo e eu lembro que ela perguntava se era verdade, eu confirmei que era verdade, então nós vamos para a delegacia. E aí ela me levou para a delegacia e lá eu contei foi para o delegado, acho, né, que toda a história que eu contei para minha mãe. E eles acreditaram nessa versão? Eu acredito que acreditaram. Foi feito o boletim. A minha mãe, eu acho que por muito tempo ela ficou se perguntando se isso era verdade ou não, mas eu nunca desmenti para ela. E na verdade foi, né, coisa de adolescente tentando se divertir. Né? Foi uma adolescente se divertindo. Olha só, você hoje é mãe, daqui a pouquinho eu volto para falar com você. De que maneira isso, Vanessa, a sua experiência, o que você viveu lá atrás, né, te auxilia hoje na criação dos seus filhos, né? Já que a gente já viveu essa fase da adolescência, a gente sabe a importância da gente se aproximar deles. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Porque o filho dela também já aprontou. Já. Não é isso? Isso. O que aconteceu, Alessandra? Ele falou que tinha um aniversário, era dentro do condomínio onde a gente morava, e ele falou que iam comer uma pizza, ficar dentro do apartamento, que ninguém ia fazer nada, não iam sair, iam ficar lá. E aí eu saí até para comprar o presente, e ele falou assim, não precisa. Eu falei, não, vamos comprar sim, nós vamos levar uma lembrança, pelo menos, posso dormir lá? Eu falei, nunca gostei que eles dormissem fora. E nesse dia eu permiti. E aí mandaram foto para mim, que eles estavam comendo pizza, né? Simularam uma cena. Tudo, jogando. E aí depois mandaram mensagem, nós já estamos indo dormir. Só que só tempo depois, quase um ano depois, eu descobri que eles tinham ido para um show. Ele e mais 2 amigos. Sua reação na época? Então, foi um choque muito grande. E aí, quando ela fala, né, a questão, pode estar mentindo, né, ser o espelho, no meu caso, eu vejo que foi muita falta de comunicação. Então, eu via muito medo do meu filho em falar algo comigo, em querer se abrir ou falar aquilo que ele gostaria de fazer ou estar com amigos, né, e o não. Então, porque o não seria certo. Mas eu acredito que seja mais por conta disso. Olha, né? Você passou por isso. A mãe da Vanessa, né, que é a Eudinaura, lá de Viana também, aproveitar e mandar um beijo para ela, que é uma telespectadora do Fala Espírito Santo, passou por isso na época. E vários outros telespectadores também estão mandando aqui mensagem. Boa tarde, Roberto, meu nome é Luana, eu tenho uma filha de 16 anos. Quando ela tinha 14,
Ela foi escondida no shopping com 2 amigas da escola. E quando chegou em casa, não me falou nada. Eu descobri depois, castiguei tirando o celular dela. Tem outro relato. Roberta, e a portaria do condomínio? Tem porteira à noite? Os pais, onde estavam? Né? E essa é uma pergunta da telespectadora sobre o caso que a gente está discutindo hoje, de 11 anos. É o que o doutor Rivelino daqui a pouquinho vai falar para a gente, porque a polícia vai juntando as pistas, né? Tem outro relato, meu nome é Indiomara, em Mucuri, Cariacica, ela mora em Mucuri, Cariacica. Se uma menina de 11 anos fez isso, imagina quando ela estiver maior, que se responsabiliza, né? Também tem outro relato, criança na rua de madrugada, gente, cadê a mãe? E não é só a mãe não, tá? A gente também tem sempre que perguntar, cadê o pai também? Cadê a mãe e cadê o pai? É meio a meio essa responsabilidade aí. Tem outro comentário que chegou aqui pra gente. Uma vez eu fui buscar minha filha no DPJ de Laranjeiras, por estar em um lugar suspeito de venda de drogas. Ela era adolescente na época, tinha saído para ir para o curso de inglês e foi para outro lugar. Olha isso, eu tive que sair do meu serviço, correndo para buscá-la no DPJ, pois só saía de lá com o responsável. Hoje ela tem 24 anos e, graças a Deus, não me dá mais trabalho. Como é que os pais devem lidar com essa situação de que descobriu, houve mentira, essa questão do medo de falar a verdade? E tem também os filhos que sabem que estão agindo errado. Não é só o medo para pedir para ir para uma festa, para ir para o shopping, não. Tem filho que vai para determinada situação, igual essa mãe aqui relatou, a menina foi lá para o ponto de droga, sabendo que aquilo ali não é certo, né? Mas como é que a gente deve lidar? Porque a vontade é de pegar e dar um salavanco. Mas isso não resolve. Como é que a gente lida? A Alessandra colocou um ponto muito importante, a abertura à comunicação. O adolescente e a criança, eles não podem ter medo de se expressar. Eles precisam ter respeito à autoridade dos pais. Isso é diferente de medo. Geralmente, a criança e o adolescente, eles mentem justamente pelo primeiro ponto, o medo da punição. Infelizmente, Roberto, a gente precisa dizer aqui, os pais, às vezes, colocam punições ou castigos desmedidos, desproporcionais ao fato. Então, o adolescente, a criança, ele já fica com medo. Então, ele prefere não contar. Se eu contar, eu vou apanhar. E o que é esse apanhar? Muitas vezes é violência, é espancamento. Não é, às vezes, ali uma palmada corretiva, algo, um castigo, que se chame dessa forma, mas com a finalidade de corrigir e de ensinar. Mas, às vezes, o pai está cansado, está estressado, e aí ele desconta naquele adolescente todas as suas frustrações, todo o seu cansaço, e o adolescente fica com medo, e aí ele não conta. O adolescente precisa entender que o seu comportamento traz consequências. É necessário. O comportamento que se tem traz consequências. E punição gera mudança de comportamento. Agora, como é que isso vai ser feito? Os pais precisam ter esses critérios muito bem estabelecidos e clarificados, para que esse adolescente se sinta à vontade para dizer. Os pais precisam conversar com os filhos. Não quer dizer que a gente vai permitir. Não, de forma alguma. Ah, mas quero ir para o show. Mas antigamente não era não. Sabe, é ouvir esse adolescente. Deixa o canal aberto. Lembra que nós falamos até no programa da semana passada? Investe tempo. Ouve o seu filho. Ouve as considerações dele. Deixa esse canal aberto para que ele se sinta à vontade para falar. Enalteça a necessidade de se falar a verdade dentro de casa, ter como padrão a honestidade dentro de casa. Olha, filhos, aqui nós falamos a verdade. Aqui a verdade vem em primeiro lugar. Se você me contar a verdade, o papai vai te elogiar, a mamãe vai te elogiar, mas isso não vai te eximir de passar pelas consequências daquilo que você fez. E olha só, a gente tem de novo aí as imagens dessa menina de 11 anos, beirando ali, meia-noite, 1h da manhã. Olha o horário ali, doutor Rivelino, ó. Meia-noite e 20, mais ou menos, meia-noite e 10. Essa menina andando sozinha, numa rua escura, dia de chuva. Ela está correndo risco. Isso daí é perigoso para ela não ter essa noção também, né? Isso é um risco, uma criança na rua, 1h dessa. E na verdade, assim, você perguntou, os pais podem ser responsabilizados? Em alguns casos específicos, sim. Nesse caso, não, sabe? É um comportamento dela, exclusivo dela. Mas é importante que as pessoas entendam assim,
Como eu disse, nós estabelecemos que o Estado vai nos proteger, mas você acionar o Estado, você tem que acionar com responsabilidade. Se você comunicar um fato dessa natureza e não for verdade, você vai ser punido pelo Estado. Quer dizer, você vai movimentar a máquina do Estado, sabendo que aquilo não existiu, e aí você vai sofrer uma punição. E o outro ponto mais importante do que tudo isso é assim, se uma pessoa se presta a dizer característica física de alguém, você coloca em risco a vida de outras pessoas. E isso é muito sério. Especialmente crime, por exemplo, de importunação sexual, de estupro, né, contra uma menina de 11 anos. Então, quer dizer, se ela dá característica e, eventualmente, o Estado, através da polícia, emprega diligências para localizar e localiza uma pessoa parecida, essa pessoa vai ficar presa, Roberto. E até ela provar que não aconteceu, a vida dela vai sofrer uma mudança incalculável, que nada vai trazer de volta. Então, isso é muito sério. Muito sério, viu, gente? E agora a gente volta a falar com a Vanessa, que há muitos anos atrás, né, quando ela era adolescente, ela também inventou uma história parecida com essa para a mãe. E hoje, você tem quantos filhos, Vanessa? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino eu tenho um menino de 15 anos e tenho uma menina de 8. Pois é. Então, aí na idade que você também aprontava muito nessa época, a gente já foi adolescente um dia, a gente sabe como é que é isso. De que maneira essa sua experiência te ajuda hoje na criação deles? Roberta, eles falando, eu escutando, meio que passou um filme, né, na minha cabeça, porque é exatamente como eles falaram, né? A gente tem que dar oportunidade para as crianças se expressarem hoje, porque eu me recordo muito bem de que eu tinha essa dificuldade. O meu pai, ele era muito agressivo quando eu era mais nova. Então, eu levei isso adiante, ficou como uma prisão para mim poder me expressar. Claro, não foi fácil para minha mãe, né? Porque depois de um tempo ela teve que me criar sozinha, tinha meu irmão. Mas hoje eu consigo observar, olhando esse comportamento da minha mãe, eu levo comigo a forma de que a melhor maneira, né, é deixando eles se expressarem. Eles precisam falar, eles precisam comunicar mesmo, né? Assim, olha, mãe, quero ir no show, igual o filho da Alessandra. Porque na nossa época, a gente bateu um papo antes no telefone, eu e a Vanessa, a gente conversou sobre situações em comum. Na nossa época, não, mãe, posso ir no show? Não, por quê? Por que não? Hoje em dia, a gente precisa explicar para os filhos o medo, a insegurança, que a idade dele ainda vai chegar. É por aí, Vanessa? Isso, porque se a gente não escuta, o mundo vai escutar. A minha mãe me recordou uma fala que eu falei para ela quando eu era nova, né? Eu falei para ela a seguinte fala. Eu falei assim, mãe, eu sei que eu tô errada. Eu sei, eu faço sabendo. Porém, os meus amigos não me criticam, não me julgam. Então, tá nítido, né? Eu quero falar com você, mas se eu falar com você, você vai me criticar. Gente, isso é muito forte, isso que você falou agora, que você compartilhou com a gente. Espera aí, que Gisele Martins já tem uma resposta para isso. Gisele, essa é uma frase muito tocante. Mãe, eu sei que eu estou errada, mas os meus amigos não me criticam. O que ela quis dizer para a mãe? Você só me critica. Então, acaba que ela se deixa influenciar nessa fase da vida pelo que os amigos fazem, o que eles estimulam fazer. Como é que a gente consegue resgatar os filhos? Roberta, os adolescentes, eles têm sentimento de pertencimento de grupo. Você já reparou que os adolescentes, eles cortam o cabelo muito igual, né? Tá uma modinha de cabelo, todo mundo corta igual. Todo mundo veste o mesmo tipo de moletom, o mesmo tipo de tênis, o mesmo tipo de maquiagem, as meninas, o mesmo tom de cabelo, porque eles gostam desse sentimento de pertença. Isso é muito forte e importante e deve ser considerado pelos pais. Então, quando ela diz isso, né? Os meus amigos não me julgam, e é verdade.
Os amigos não julgam. A rua não julga. Muito pelo contrário, a rua faz o quê? A rua acolhe. A rua fala, aqui você pode ser você, aqui nós gostamos de você do jeito que você é. E como é que é esse comportamento dentro de casa? Será que os pais não têm sido esses ditadores, ao invés de serem mais amorosos, mais atenciosos, mais preocupados com essa escuta ativa, sem julgamento? Quando descobre uma mentira, Roberta, senta com o filho, ouve primeiro, deixa o adolescente explicar as motivações da mentira. Dri, depois do que aconteceu com seu filho, você conseguiu, de alguma maneira, rever tudo isso que a gente está aqui falando? Lembrando que você não era errada, quem errou foi ele, mas a gente está o tempo todo, né, tentando ajustar, principalmente nessa fase da vida, né, da adolescência. Demorou um pouco, porque eu venho de um lar também assim muito rígido, né? Então tinha um checklist de filha perfeita, né? Então a gente quer trazer isso para o lar da gente também. Então você vai colocando, né, checklist da mãe perfeita, do filho, e a gente vê que não é. Então assim demorou ainda, né? Então estou no processo de aprendizado ainda com meus filhos, porque eu tenho mais um casal, né, de gêmeos de 15. Então, eu tenho me deixado mais leve, né? Deixado com que tudo fosse se torne mais leve com eles. Trago amor para o meu lar, tenho sentado mais à mesa, trago eles para perto de mim, que era algo que eu não fazia, porque eu queria trabalhar, mesmo dentro de casa, e mesmo assim ainda não dava a atenção necessária para eles. Então, eu vi onde eu estava perdendo. Então, eu falei, não, agora é a hora de eu tenho que mudar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer uma terapia. Então, hoje eu sigo um manual, né, que é a Bíblia, então eu venho trazendo isso para dentro do meu lar. Tá certo, é sobre isso, gente, a gente evoluir junto com eles, né? Não é um sozinho nem o outro sozinho, são juntos. Traz seu filho para perto, ó. Obrigada pela presença de vocês, doutor Rivelino.